mente. Entonces, es muy bueno saber eso. Estamos lendo 1 João capítulo 2, versículo 28. E comparamos também Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Sobre aquelas pessoas que serão envergonhadas diante do Senhor Jesus, ainda que aqui eram grandes pregadores. Lê Mateus capítulo 7, 21 ao 23 aí na tua Bíblia em português. Essas pessoas aí, desse capítulo, fizeram sinais, eram profetas, expulsavam demônios, e para expulsar demônio você tem que crer. Você se lembra, meu irmão, está aí no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo estava fazendo sinais no nome do Senhor Jesus, expulsando demônios, e 7 jovenzinhos, 7 rapazinhos que eram exorcistas aí, quiseram imitar o apóstolo Paulo. Não puderam. Os demônios saíram daquele homem, usou aquele homem para atacá-los e quase que eram mortos. Então, aqui está falando de pessoas que creram em Jesus. Usaram o nome de Jesus. Como diz aí no Brasil, não sei se diz em Moçambique, né? Usaram o cheque especial com a assinatura do dono. Esse cheque tem valor, mas não conhecia o dono do cheque. Então, meu irmão, se você é um pregador cheio da unção do Senhor, louve a Deus, mas não pense que você, por ser um grande pregador, por ser um homem, um profeta, por ser um homem de revelações, um homem que Deus usa para fazer milagre, não pensa você que você já é o dono do céu e não começa a desprezar os outros, porque o dom não é teu. Os dons são do Senhor e Ele manifesta em quem Ele quiser, para a glória do nome dEle. A manifestação dos dons espirituais não é para exaltar nenhum pregador. Não existe pregador grande, irmãos. Existe um Deus grande que usa seres pequenos. Nós temos a mania de dizer grande. Grande é o Senhor. Excelente pregadores. Grande só o Senhor Jesus, que é quem usa esses pregadores. Então você não seja aí, não começa aí, desculpe a palavra, não começa a idolatrar esses homens. Você tem que amar esses homens, orar por eles para que se mantenha nessa posição que está, porque esses homens que Deus usa assim, recebem também muitos ataques. E louva a Deus por aqueles que você tem na tua congregação, que são apenas pregadores usados pelo Senhor, mas que não têm essa manifestação. Honre esses homens, porque também são servos de Deus. Para terminar, meus irmãos, para concluir nossa enseñança dessa noite, número 2. Jesus vino a este mundo para quê, irmãos? Jesus vino a este mundo para salvar o pecador. Jesus Cristo veio a este mundo para quê, meus irmãos? Jesus veio a este mundo para salvar o pecador e para elevá-lo ao plano celestial da presença, a presença de Deus. Se o pecador desprecia a palavra de Jesus Cristo e não responde a sua invitação, é castigado por Deus. Está em Romanos 1:28. E em esta condição, o pecador já não compreende nada, e em seu modo de razonar encontra errores à obra de Jesus. É decir, tropeça em la palavra, porque seu coração é tão endurecido. Por exemplo, nós predicamos sobre a ressurreição de los muertos. Há uns que se riem de nós. E há uns que dizem assim: estes evangelistas são todos loucos, porque eles dizem que têm vida eterna e todos os dias estão sepultando seus irmãos. Como é isso que tem vida eterna? Permita-me aclarar algo, meu querido irmão. Nós, os creyentes, os que estamos acá em Luján, você que está em seu país e que é creyente, nós, agora temos a vida eterna, pero não temos todavia a imortalidade. São duas coisas distintas. Vida eterna é: você entrega a tua vida a Cristo, e quando chega o momento que tens que deixar esse corpo, vas a seguir vivendo com o Senhor Jesus allá. Essa é vida eterna. Você lo conoce aqui, lo acepta esta dimensão, muere, pero tu espírito, alma está com o Senhor allá en el cielo. Pero todavia não temos a imortalidade, porque não hemos ressuscitado. Quando venga Cristo, então seremos ressuscitados e vamos a receber o corpo de la imortalidade. É decir, nunca mais moriremos com o corpo glorificado. Pero agora temos vida eterna.
direito de, después de muerto, vivir eternamente. Jesucristo dijo lá em São João: el que creer em mim, aún estando muerto, vivirá. Ou seja, muere, se para del cuerpo en esta vida, pero sigue unido a Cristo en la vida eterna lá arriba. Isso todo crente lo tiene, e também você pode ter esse direito se você recebe a Jesus, pero todavía não temos a imortalidade. Esse corpo aqui todavía é mortal. A imortalidade será quando venga Cristo por sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós outros, se vamos estar vivos, receberemos um corpo glorificado, que é o corpo de la imortalidade. Para que você entenda, então não esteja você riendo que os crentes estão sepultando. O corpo que estamos aqui é um corpo mortal, mas vamos receber um corpo imortal. Muito bem. Golpea a roca, cai, perde el alma. Para ele, o Hijo de Deus se convirteu em pedra de tropeço, e aqui está repetido, em pedra de tropeço, ou na roca que cai sobre ele, porque não aceita Jesus como Senhor. Miremos as palavras de Jesus em Mateus 11:6, que está escrito aí, você vai ler em sua casa. A igreja de Cristo está construída sobre quem? Sobre Jesus. Ele é o fundamento de los apóstolos e profetas, de los quais Jesucristo é a principal pedra del ângulo. Isso está em Efésios 2:20. Esse passagem se refere à ilustração que Jesus hizo em Mateus 7:24 a 27. Quanto recuerda? Havia dois homens, dois construtores, ou dois edificadores. Um estava meio cansado, meio flojito, e ao invés de buscar um lugar que tinha pedra para cimento, buscou onde havia arena. Edificou sua casa sobre a arena. E o que passou? Estava hermosa a casa, não? Ela pôs hermosita aí. Pero seu fundamento, que era? Arena. E quando vino a inundação, la destruiu. Pessoa que confia em si mesmo, que crê em sua própria sabedoria. Pero o outro foi mais sábio. O que hizo o outro? Caminhou por aí, encontrou lugar que havia roca, cavou e pôs a roca como fundamento. E pôs uma casa bem hermosa. E quando vindo a tormenta, que passou, irmãos, com aquela casa? Que passou? Não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada sobre a roca. Cristo é a roca, é o fundamento de nossa fé. Nos colocamos de pés, vamos orar ao Senhor, dando-lhe graça. Queremos comunicar aos irmãos e hermanas que amanhã, com a graça do Senhor Jesucristo, a partir da tarde, aqui estarão as irmãs com o té evangelístico. É um té para a senhora, também para aqueles que querem vir. É grátis e você vai vir para escutar a palavra do Senhor. Todos estão cordialmente invitados. E para os meus irmãos de língua portuguesa, queremos pedir aos irmãos orações, porque amanhã, missionária Tomasa, com sua equipe de irmãs do círculo de oração, juntamente com a irmã Berenice, estará aqui com um chá de senhoras. É um chá evangelístico que nós fazemos aqui já faz alguns anos e sempre dá resultado. Mas orem para que Deus possa salvar almas, orem para aquela irmã que vai trazer a mensagem, para que Deus possa salvar vidas. Assim trabalhamos e assim pregamos a palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, depois da oração estaremos cortando a transmissão. Senhor querido, te damos graça por o privilégio de haver predicado a tua palavra. Te pido que a palavra que ha sido enseñada, Senhor, apresentando-te a ti, mi Jesus, como a roca eterna, encontre cabida em cada coração. Que cada pessoa que escutou a mensagem, Senhor, receba de ti um toque especial de tu Espírito Santo em sua vida, perdonando pecados, Padre Santo, renovando suas forças e salvando as almas para tu reino. Bendiga a cada um que estuvo conosco esta noite, lo pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus lhe bendiga, pode cortar a transmissão. Vamos